Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. A live de hoje é muito importante. Por quê? Porque hoje é o último dia do nosso ICO. O ICO vai se encerrar no dia 7 de março de 2026, ou seja, hoje, às 23h59 da noite. Quem entrou, entrou, meu amigo. Sensacional. Já ultrapassamos a marca de 5 milhões de dólares de arrecadação. Impressionante. Meus amigos, é o seguinte, compartilhe essa live o máximo que você puder. Deixe o seu like. Quem deixar o like vai ficar milionário. Tô falando sério. Meus amigos, é o seguinte. Se acomode no sofá, prepara a pipoca, porque hoje a live vai ser um pouco longa, tá? E é muito especial. Meus amigos, primeiramente eu quero agradecer por tudo, ok? Sem o apoio dos senhores nós não teríamos chegado até esse momento. Mas é só o começo, só o começo. Então eu preciso informar os senhores sobre algumas coisas muito importantes que vão acontecer daqui para frente. Porque o ICO está se encerrando. Já batemos 5 milhões de dólares, beleza. Só que agora começam as próximas etapas. Etapas muito importantes. Então preste muita atenção até o final dessa live, ok? Pessoal, olha só, informações importantes para investidores do Cotai Project. Encerramento do ICO no dia 7 de março, às 23h59 da noite, horário de Brasília. Após esse horário, não será mais possível participar do ICO, ok? Liberação do saque dos cotais. Tem algumas pessoas perguntando como é que será o saque dos cotais, ok? O processo de saque será iniciado no dia 8 de março, a partir das 15 horas, horário de Brasília. A partir desse momento, os investidores poderão começar a reivindicar os seus tokens, ou seja, sacar os seus cotais, ok? Investidores que participaram conectando carteira, ou seja, aqueles investidores que investiram no nosso ICO utilizando conexão de carteira. Ou seja, compraram Cotai utilizando criptomoeda, ok? Olha só, para quem participou conectando a carteira Web3, por exemplo, a Trust Wallet, OKX, MetaMask, etc., o processo será praticamente automático. Passo a passo. Conectar a carteira no site. O contrato inteligente de reivindicação reconhecerá automaticamente a carteira. O sistema mostrará a quantidade exata de Cotai adquirido. Esse é o processo mais rápido e simples, mas pode ficar tranquilo que nós faremos tutoriais aqui no YouTube, tá? Explicando como é que será o saque no formato prático, da forma prática, tá bom? Aqueles investidores que investiram, né, que participaram utilizando o Pix, olha só como é que será isso aí, será de maneira diferente, tá? Para os investidores que participaram via Pix, o processo exige uma etapa adicional de segurança. Primeiro, identificação do investidor. Depois, inserção de dados pessoais. Depois, processo de segurança com verificação de 2 fatores, certo? O investidor receberá um código de confirmação no seu e-mail e também no seu número de telefone. O prazo de liberação pode ser de 3 a 7 dias após a verificação. Por quê, pessoal? Quando você compra utilizando o Pix, é diferente do sistema de criptomoedas. Então, é a partir desse momento que se utilizará a conexão de carteira. Sabe por quê? Olha só, depois que você faz a verificação, certo? Você pode cadastrar até 10 carteiras de criptomoeda. Então, todos aqueles que investiram utilizando o Pix, certo? Precisarão passar por esse processo aqui para poder realizar isso aqui, ó. Cadastro de carteiras para investidores via Pix. No momento do cadastro, será possível cadastrar uma carteira por plano diamante adquirido. O limite máximo é de 10 carteiras cadastradas, independente do valor total investido do ICO, ok? Beleza. Número 6. Investidores da venda realizada em 2024. Exatamente. Lá em 2024, por um período de 29 dias,
nós fizemos ali um teste de ICO. Só que naquele primeiro momento, em 2024, foi um ICO sem conexão de carteira, sem contrato inteligente. Isso ocorreu em 2024 em uma venda limitada de Kotai, realizada antes da existência do contrato inteligente. O método ficou disponível por apenas 29 dias naquela época, né? Isso foi em maio do ano passado, né? Então foi aproximadamente 50 carteiras que participaram. Esses investidores não precisam fazer nenhum procedimento, pois os endereços de carteira já estão registrados. Nós temos os endereços de carteira dessas pessoas que participaram lá em 2024, né? E a gente vai poder fazer o quê? A gente vai enviar os Kotais em até 90 dias. Nós teremos 90 dias no total, num prazo máximo de 90 dias, para enviarmos os Kotais desses participantes de 2024. Porque teve algumas pessoas de 2024 que investiram um plano diamante, plano prata, plano ouro, teve várias pessoas. Teve aproximadamente 50 pessoas, 50 carteiras que participaram. Essas pessoas elas não serão esquecidas, tá bom? Fiquem tranquilos que nós vamos fazer a coisa certa, vamos enviar os Kotais dessas pessoas, ok? Processo de saque para os 2.800 fundadores, exatamente. De 2023 a 2024, a gente fez ali o início de tudo, né? Porque na época nós não tínhamos grana o suficiente. Então naquela época, em 2023 até 2024, num prazo de 3 meses mais ou menos, 99 dias para ser mais exato, nós levantamos um bom dinheiro ali, praticamente 7 milhões de reais na época, com 2.800 fundadores. Essas pessoas, elas compraram o nosso curso na época, né? E de brinde elas receberão agora os Kotais, né? Então assim, ali foi o pontapé inicial que começou tudo isso que os senhores estão vendo agora, certo? Essas 2.800 pessoas, os fundadores, o processo será feito por formulário oficial. Qual que é o procedimento? Será disponibilizada uma ficha detalhada no grupo do Telegram lá dos fundadores. O fundador deverá preencher corretamente todas as informações. O prazo para preenchimento é de 30 dias corridos, tá? Após esse período, o formulário será encerrado. Então, 30 dias é mais que o suficiente para os fundadores preencherem essa ficha, certo? Depois do encerramento, a equipe do Kotai Project terá até 60 dias para realizar o envio de todos os Kotais para quem preencheu corretamente. Então, esse será um método de saque dos fundadores, ok? Vamos lá. Agora é interessante, pessoal, porque aquelas pessoas que participaram do ICO têm 90 dias, tá? Desse ICO, tem 90 dias, no prazo máximo, para sacar os seus Kotais. Ultrapassou essa data, infelizmente, os Kotais serão queimados, serão destruídos, tá bom, pessoal? Tudo aquilo que não será vendido e não será sacado, será queimado, será destruído e o supply máximo do Kotai será atualizado, ok? Na blockchain. Ok, agora vem uma parte bem interessante na questão da listagem do Kotai na Kotai Dex, certo? Isso aqui é muito interessante porque algumas pessoas estão pensando, como é que eu vou vender meus Kotais? Já fiz live falando sobre isso, mas vou resumir aqui de forma bem rápida para você. Olha só. A negociação do Kotai será liberada a partir do dia 9 de março. Ok? A partir do dia 9 de março, a partir das 15 horas de 9 de março, já será possível os senhores que tiverem sacado os seus Kotais poderem vender os seus Kotais, fazer ordens de venda em nossa corretora. O preço mínimo inicial é de 0,0006 centavos por Kotai. Isso aqui é o preço mínimo. Não é possível, dentro da nossa corretora, vender por um preço abaixo desse valor aqui, ok? Então, pessoal, é praticamente isso aqui, ó. Hoje é dia 7 de março, né? Até as 23h59 é 7 de março, certo? Então, hoje você adquire 34 milhões de Kotai por um valor de $1.020, ok? A partir de amanhã, os 34 milhões de Kotai estarão sendo listados por $20.400. Exatamente. Então, corra que ainda dá tempo, tá, pessoal? Meus amigos, é o seguinte. Isso aqui é uma informação bem importante porque houve muitas assinaturas do contrato de direito adquirido, certo? Aquele contrato onde a pessoa tem 12 meses para efetuar o seu investimento. E esse investimento é de $10.200, ok?
A pessoa tem 12 meses para efetuar o investimento. E o início desse investimento se dará a partir do dia 9 de março também, a partir das 15 horas. Todas as instruções serão enviadas para o e-mail dos assinantes, né? Então, quando você assinou aquele contrato de direito adquirido, você colocou o seu nome completo, o seu e-mail e o seu telefone. Então, a partir do dia 9, será enviado no seu e-mail todas as instruções de como será feito o investimento dos 10.200 dólares. Lembrando, senhores, que nós temos 200 vagas para investidores anjo. Ao completar as 200 vagas para investidor anjo, não será mais possível entrar investidor anjo no clube dos 300. Ou seja, as vagas são limitadas a apenas 300 investidores anjos. Porém, a pessoa que assinou o contrato tem o direito, certo? Tem o direito de completar o seu investimento num prazo máximo de 12 meses e conseguir sacar os seus cotais. Obviamente, pessoal, não acredito que todos que assinaram vão pagar o preço de 10.200 para sacar os 10 planos, né? Mas haverá uma quantidade significativa de pessoas, tá, que assinaram e que vão conseguir efetuar o investimento. Olha só, pessoal, agora eu quero explicar para os senhores como se dará as taxas da Cotai DEX. Exatamente. Não é de graça, não será de graça para os senhores venderem os seus cotais. Meus amigos, nós estamos construindo algo com muito valor aqui, ok? Nós não podemos simplesmente deixar de graça para que qualquer pessoa possa vender o cotai, ok? Inicialmente, existe uma taxa mínima para que você possa vender os seus cotais, ok? Olha só, taxa para publicação de ordens de venda na Cotai DEX. Para publicar ordens de venda, será cobrada uma taxa. Aqui existem alguns exemplos. Se você quer vender, certo, até 500 mil cotais, você tem que pagar uma taxa de 10 dólares. Se você quer vender até 1,5 milhão de cotais, você tem que pagar uma taxa de 20 dólares. Se você quiser vender até 2,5 milhões de cotais, uma taxa de 40 dólares. Até 5 milhões de cotai, 80 dólares. Se você quiser vender 10 milhões de cotai, 150 dólares. Se você quiser vender 20 milhões de cotai, 250 dólares. 50 milhões de cotai, 500 dólares de taxa. E 100 milhões de cotai, você paga 1.000 dólares de taxa. Você pode achar que isso é muito, mas não é. É totalmente proporcional. Na verdade, é muito barato, tá? Olha só, pessoal, aqui está um exemplo bem interessante para você entender. As taxas são absurdamente justas, tá, na Cotai DEX. O modelo das taxas do Cotai DEX foi desenvolvido para ser acessível, proporcional e equilibrado, permitindo que investidores publiquem ordens de venda pagando apenas uma pequena taxa. Aqui está um exemplo. Você quer vender 500 mil cotais a um valor de 0,0006 centavos? Você vendendo seus 500 mil cotais, você recebe 300 dólares. Ok? Você paga uma taxa de apenas 10 dólares. É barato. Então você vende por 300 e paga uma taxa de 10 dólares. É muito barato. Né? Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Você quer vender 100 milhões de cotais? Porque o limite máximo por carteira é de 100 milhões de cotais. Não é permitido vender mais de 100 milhões de cotais de uma única vez. Tá? Você quer vender 100 milhões de cotais? Tem que pagar uma taxa de 1.000 dólares. Porém, você conseguindo vender os seus 100 milhões de cotais por um valor mínimo de 0,0006 centavos, você vai receber 60 mil dólares. Ok? Então, é justo você pagar 1.000 dólares para você receber 60 mil. Concorda comigo? Então, meus amigos, é o seguinte. Esse modelo foi criado para evitar despejo massivo dos cotais, estimular o crescimento orgânico da liquidez, fortalecer a estabilidade inicial do mercado. Ou seja, as taxas são proporcionais e acessíveis, permitindo que investidores negociem grandes volumes, pagando apenas uma pequena fração do valor da ordem. Esse modelo ajuda a manter o mercado saudável, incentivar a liquidez real e orgânica e permitir negociações eficientes na Cotai DEX. E dessa maneira também nós evitamos spams, correto? Agora, pessoal, eu quero falar sobre a liberdade que os senhores terão. Por quê? O investidor,
ele não é obrigado, o investidor, os senhores, não são obrigados a vender os seus cotais na Cotai DEX. Não são obrigados, tá? Os investidores têm a liberdade total para decidir como negociar os seus cotais. Os cotais são seus, você pode fazer o que você quiser, ok? Você pode vender diretamente para outras pessoas. Se você quiser, você pode vender para o seu amigo do trabalho, me dá aí R$100 que eu te dou R$100 de cotai, entendeu? Você pode vender do jeito que você quiser. Você pode negociar em OTC, você pode criar pool de liquidez de forma autônoma, ou você pode vender na Cotai DEX. Acredito que a opção da Cotai DEX nesse primeiro momento seja a mais viável para quem quer vender, né? Porque todos os nossos esforços de marketing serão para redirecionar o novo público para a nossa corretora, para nosso ecossistema. Então, consequentemente, haverá mais compradores na Cotai DEX, né? Aqui é bem interessante, eu quero falar agora sobre contratos de dividendos. Pessoal, preste muita atenção nisso aqui. O contrato de dividendo será disponibilizado nas próximas semanas, tá? Eu não tenho uma data específica ainda, falando em qual data que o contrato de dividendo estará ativo, não tem. Eu acredito que até final de março ou início de abril, tá? Mas tem umas regras. Quais são as regras? Regras principais. Disponível por 90 dias. Então, a partir do dia que o contrato for liberado, ele ficará disponível por 90 dias. Após esse período, não será mais possível fazer ativação dos dividendos. Quais são os requisitos? Ter participado do ICO, ter adquirido um mínimo de um plano diamante, e travar 90% do valor do seu plano. O investidor pode cancelar o contrato a qualquer momento. O contrato de dividendo você pode ativar ele e no dia seguinte, se você quiser, você pode cancelar. Você pode cancelar a qualquer momento. Porém, se você cancelar, uma vez que você cancelar, você nunca mais poderá ativar novamente, ok? Agora eu quero falar sobre o contrato de staking, meus amigos, o contrato de staking. Diferente do contrato de dividendos, o contrato de staking pode ser utilizado por qualquer pessoa que possua Cotai, qualquer pessoa, qualquer carteira. Características: o contrato não pode ser cancelado, ok? Então, se você ativar uma única vez o seu contrato de staking, por um período de, por exemplo, de 6 meses, você não consegue cancelar, ok? Olha só. O prazo escolhido deve ser respeitado. Se o usuário escolher 6 meses de tokens, ficarão bloqueados durante todo o período. Você não consegue sacar os seus cotais durante aquele período de 6 meses que você travou no contrato de staking. Após o prazo, todos os seus cotais serão liberados junto com os juros do staking. Então você recebe os juros do staking após a finalização do contrato, junto com o montante total que você deixou travado, entendeu? Isso aqui é muito interessante, falar um pouco sobre as taxas da rede, tá, pessoal? Então, presta atenção, meus amigos. Atualmente o Cotai funciona na rede da BNB Smart Chain, né, da BEP20. Para movimentar os seus cotais, será necessário possuir aproximadamente, no mínimo, $2 de BNB em cada carteira que você tem Cotai. Isso permite pagar as taxas de rede e realizar várias transações, exatamente. Então, por enquanto, assim como a Binance em 2017 a Binance não tinha a própria blockchain, ela dependia da blockchain da Ethereum. 2 anos depois, ela fez a sua própria blockchain, certo? Então, nesse primeiro momento também, nós dependemos da blockchain de terceiros para existir, né? Então, hoje o Cotai, ele existe dentro da rede da BNB Smart Chain. Então, toda a movimentação que você fará de Cotai, dos seus cotais, você precisa ter BNB, pelo menos $2 de BNB nas suas carteiras, para que você consiga movimentar livremente e fazer transações dos seus cotais. Caso contrário, você não vai conseguir movimentar os seus cotais, tá bom? Isso aqui é interessante, que eu quero tranquilizar os senhores, tá? Por quê? Lançamento da blockchain, lançamento da Cotai Blockchain, da nossa própria rede, ok? Durante 2026, esse ano ainda de 2026,
o Kotai Project lançará sua própria blockchain. Quando isso acontecer, os tokens do Kotai serão convertidos na altcoin Kotai. A rede se tornará 100% própria e a partir desse momento, todas as taxas de transações serão pagas em Kotai. Aí vai ser absurdamente sensacional, meus amigos. Aí você não vai mais precisar em ter BNB para você movimentar o seu Kotai. Não, o BNB não será mais necessário, porque você vai fazer o quê? Quando nós lançarmos a nossa blockchain, esse ano ainda, você vai converter o seu token Kotai pela altcoin Kotai. Entendeu? Você converte ele, você troca um token Kotai por uma altcoin Kotai. Entendeu? Então, a partir desse momento, né, você vai poder transferir as suas altcoins Kotais para qualquer lugar, sem se preocupar com taxa de rede. Por quê? Porque a própria taxa de rede é paga em Kotai. Ok? Agora, pessoal, estamos chegando no fim de uma nova fase, né? Estamos chegando no fim de uma fase. Eu estou muito, muito contente, ligeiramente emocionado também. É uma grande responsabilidade, meus amigos, mas é uma responsabilidade que eu bato no peito e eu consigo dar conta disso. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe e eu garanto para todos os membros da minha equipe, eu tornarei todos vocês milionários. Por quê? Nós estamos construindo algo gigantesco, algo grandioso. Uma nova fase surgirá após o fim do ICO. O ICO está acabando. Hoje, às 23h59, acabou o ICO. Certo? A partir de agora, a partir do dia 8 de março, nosso foco será em evoluir ainda mais o ecossistema Kotai, aprimorar nossas tecnologias e expandir nossa presença global. Estamos apenas no começo. Os próximos passos é crescer em inovação, estrutura e número de usuários, fortalecendo cada vez mais o Kotai Ecosystem e, consequentemente, a altcoin Kotai vai se valorizar. A jornada está apenas começando, tá? Pessoal, agora eu quero explicar para vocês quais são as nossas metas mínimas. Cada fechamento de ano nós temos uma meta. E esse ano não é diferente. A nossa meta mínima para 2026, para o fechamento de 2026, é 300 mil usuários. Meta mínima. 300 mil usuários dentro do Kotai Ecosystem. Certo? E, no mínimo, 30 mil holders de Kotai. No mínimo, 30 mil carteiras, 30 mil pessoas que têm Kotai. Nesse momento, nós temos aproximadamente 5 mil pessoas que terão Kotai. De 30 mil, chegando a mais de 5 mil hoje, dia 7 de março, com 5 mil carteiras, certo? E final do ano, nós chegarmos com mais de 30 mil carteiras, a valorização é absurda, tá, pessoal? Então, meus amigos, essa é uma das nossas metas. Então, olha isso aqui. O que estamos construindo para 2026 é algo gigantesco. Então, nós queremos que até o final desse ano, dentro da Kotai Wallet, Kotai Dex, Kotai Pay, Kotai Bet, Kimove, e também na nossa plataforma lançadora de memecoin, nós queremos espalhados dentro desse ecossistema 300 mil usuários, no mínimo. Ok? Então é tudo isso aqui que nós estamos construindo, tudo isso aqui que nós vamos lançar esse ano. Ó, a carteira já lançamos, só falta a versão iOS. A Kotai Dex já lançamos, nós vamos melhorar bastante ainda, vamos também acrescentar esse ano Day Trade dentro da Kotai Dex, certo? Lançamos a Kotai Pay, que é nosso gateway de pagamento. Vai sair agora a versão iOS e Android e vamos melhorar ainda mais também. Vamos lançar a Kotai Bet esse ano, a Kimove esse ano, a nossa blockchain, a plataforma lançadora de memecoin. Ou seja, é um ecossistema completo para a nova economia Web3. Meus amigos, eu estou sendo bastante modesto quando eu falo para os senhores que vamos finalizar o ano com apenas 300 mil usuários. Mas isso aqui é a nossa meta mínima, tá bom? Agora, para 2027, a nossa meta mínima é fechar o ano de 2027 com 3 milhões de usuários. 3 milhões de usuários no final de 2027,
certo? E a nossa meta mínima também é fechar no mínimo com 300 mil holders de Cotai. Imagina só, 300 mil pessoas tendo Cotai em suas carteiras de criptomoeda. O quanto que o Cotai vai valorizar até o final de 2027? Pois é, essa é a nossa meta mínima para 2027. Agora, a nossa meta mínima para 2028, para final de 2028, é finalizarmos o ano de 2028 com 15 milhões de usuários e alcançar 1,5 milhão de holders de Cotai, 1,5 milhão de carteiras individuais que terão Cotai. Se você acha que isso aqui é absurdo, eu só quero lembrar aos senhores que a Binance de 2017, no primeiro ano dela, de 2017 a 2018, a Binance alcançou mais de 10 milhões de usuários. Naquela época, onde o universo cripto ainda era mato. Hoje, nós temos praticamente ali 5 vezes mais usuários globais de criptomoeda, no mercado que está constantemente em crescimento. Ou seja, 15 milhões de usuários em final de 2028. Para falar a verdade, mais uma vez estou jogando baixo, mas essa é a nossa meta mínima de usuários dentro do nosso ecossistema e no mínimo 1,5 milhão de holders, ou seja, pessoas que terão a altcoin Cotai. 1,5 milhão. Nossa, imagina quanto o Cotai vai estar valendo até final de 2028. Pois é. A nossa meta mínima para 2029 é alcançarmos 45 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema. A partir desse momento, o jogo muda completamente, é um negócio de centenas de bilhões de dólares, é um negócio absurdo, tá? Pessoal, 4 milhões e meio de usuários, 4 milhões e meio de holders de Cotai. Imagina só, hoje nós temos 5 mil pessoas que têm Cotai, final de 2029, com 4 milhões e meio. Mais uma vez, isso é totalmente possível. Somente a Binance hoje, somente o BNB da Binance hoje, tem mais de 15, 16 milhões de holders de BNB. Então, a gente conseguir bater isso aqui não é nada impossível, tá? Para falar a verdade, é totalmente racional esse cálculo aqui. Agora, para 2030, vocês sabem que a meta é alcançar 100 milhões de usuários. Exatamente, dentro do Cotai Ecosystem, dentro do nosso ecossistema. Pelo menos ela utilizando algum produto dentro do nosso ecossistema. Então, 100 milhões de usuários. E a nossa meta mínima também é alcançar 10 milhões de carteiras individuais que possuirão Cotai. Imagina só, pessoal, hoje vai ter agora 5 mil, apenas 5 mil carteiras que terão Cotai, no máximo 5 mil. E 2030, daqui a praticamente 5 anos, chegamos a 10 milhões de carteiras. Quanto que o Cotai vai estar valendo até 2030? Ao alcançarmos esses objetivos aqui. Pois é, absurdo. Para falar a verdade, meus amigos, o nosso grande objetivo para 2030 é esse aqui, ó. Até 2030, nossa meta é levar o Cotai Ecosystem ao novo nível global, abertura de capital na Bolsa Americana, da Cotai Ecosystem Corp, a nossa empresa. Para quem não sabe, nós temos uma empresa, né, uma startup de tecnologia nos Estados Unidos, né? Então, a nossa intenção é abrir capital na Bolsa nos próximos 5, 6 anos, na Bolsa Americana, tá? E transformar a altcoin Cotai em um dos ativos digitais mais relevantes do mercado cripto. A nossa meta é que o Cotai, a cripto Cotai, esteja entre as top 10 criptomoedas do mundo na CoinMarketCap. E também a nossa meta é ultrapassar 50 centavos de dólar nos próximos 5, 6 anos, né? Ou seja, até final de 2030, a nossa meta é ultrapassar 50 centavos de dólar por unidade de Cotai. Estamos construindo um ecossistema global capaz de impactar milhões de pessoas. O futuro do Cotai está apenas começando. Com certeza, eu não tenho dúvida sobre isso aqui. Se eu não acreditasse naquilo que eu estou fazendo, eu não teria coragem de levantar de manhã. Você está ouvindo o que eu estou falando? Meus amigos, qual é a diferença entre o louco e o gênio? Resultado. Você pode me chamar de louco agora, mas eu tenho certeza que daqui 5, 6 anos, quando a maioria dos senhores que investiram agora no ICO ficarem multimilionários, vai estar cheio de gente falando que eu sou gênio. Mas não, eu não sou gênio.
Sou apenas um sonhador. Sabia disso? Eu sou apenas um sonhador. Gênio ou louco são apenas rótulos que as pessoas colocam em você. Mas uma coisa é certa. Resultado é a única coisa que define um iludido de um vencedor. Meus amigos, isso aqui é um texto que eu não poderia deixar de citar na nossa última live do nosso ICO. Presta atenção. Todos os homens sonham, mas não do mesmo jeito. Aqueles que sonham à noite, aqueles que sonham de noite, nos recessos empoeirados de suas mentes, acordam no dia seguinte para descobrir que seus sonhos eram vaidades. Mas aqueles que sonham de dia são homens perigosos, pois podem atuar em seus sonhos com olhos abertos para torná-los realidade. Qual desses sonhadores você quer ser? O tempo passa para todo mundo, meus amigos. O tempo passa para todo mundo. Eu estou sonhando de olho aberto. Meus amigos, eu agradeço imensamente a todos os senhores abençoados que apoiaram e estão apoiando o Cotai Project. E nesse momento estamos entrando numa fase completamente diferente, porque o nosso ICO acabou praticamente. Acabou, hoje é o último dia. E agora começa uma nova fase. A fase da consolidação, do crescimento, da validação do mercado. E eu acredito numa coisa. Fazendo a coisa certa, é impossível eu ser derrotado. Porque eu mostro o resultado. Eu dou resultado. Daqui a alguns anos, todos aqueles que nos ridicularizaram, que nos difamaram, que tentaram nos prejudicar, estarão chorando no banho. Infelizmente. Mas aqueles abençoados, aqueles que acreditaram, aqueles que nos apoiaram, estarão vivendo o sonho de olhos abertos. Quero finalizar essa live agradecendo a todos os senhores. E mais uma vez, eu quero confortá-los e assegurar: eu não irei decepcioná-los. Até mais, pessoal.